Eram 2 da manhã, sozinho na imensidão de São Paulo, da janela de seu apartamento, André observava os carros cortarem a Paulista. São Paulo era a paisagem onde sua vista alcançava. Imponente, fria e solitária, não a escondia milhares de perguntas que brotavam da sua cabeça. No vazio da noite, o contrabaixo de alguém, também com insônia, lhe servia de trilha sonora. Entre uma tragada e outra, e um cigarro amargo, lembrava Giovanna, sua primeira namorada. André se lembrava da vontade de cobrir Giovanna de flores, de mimos, de beijos e de presentes. Tinha 16 anos e ela 15. Uma estrelinha nova, de olhos verdes e cabelos lisos. Um olhar matreiro de criança levada, querendo descobrir o mundo. Onde estaria Giovanna naquele dia enquanto a madrugada se descortinava? Enquanto André se consumia em pensamentos? Seria uma balzaquiana com filhos adolescentes? Ou uma executiva solitária que em algum ponto da cidade olhava pela janela da mesma forma que ele? Qual o ponto em comum entre Giovanna e Rita? A primeira e a última. 3 horas antes saíra do apartamento de Rita com alguns livros, uma escova de dentes e algumas peças de roupa. Olhava os casais de estudantes se beijando enquanto esperava o metrô na estação Vila Mariana. Havia uma beleza inocente naquilo que os puritanos chamariam de falta de respeito. André sentia inveja e no fundo achava que todo mundo também sentia. Mentir e julgar sempre seria melhor que admitir. Debruçado na sacada, lembrava que em algum momento tivera certeza de que Giovanna era a mulher da sua vida. Anos mais tarde, ao abraçar Rita na saída de um piano-bar, viveria a mesma sensação. As mulheres vinham e iam, e a sensação de que enfim encontrara aquela que seria para sempre se repetia. Mudava a cor do cabelo, dos olhos, a altura, o peso, o olhar, a personalidade. A sensação era sempre a mesma. Num belo dia, ele se via carregando livros de volta para casa. À porta de um sobrado no alto da Lapa, recebera das mãos de Giovanna 6 livros. Nunca se esquecera, eram eles: Capitães da Areia, de Jorge Amado, Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, On the Road, de Jack Kerouac, e Foge, Nick Foge, de Nick Cruz. Com certeza, Giovanna não lera uma linha sequer daqueles livros. Devolveu-lhe como ele entregara a ela. Com Rita tinha sido diferente. Rita gostava de ler. A ela apresentou autores latinos. Rita gostava de John Grisham, Dan Brown, Sidney Sheldon, Agatha Christie. Amava Londres e Nova York, adorava a movimentação de Wall Street, o cheiro do Central Park, a beleza cinza da Trafalgar Square e a nostalgia do Tamisa. Completamente diferente de André, que gostava das ruínas de Machu Picchu, do deserto de Atacama, da boemia da Lapa carioca e da noite paulistana. Conheceram-se em um piano-bar na Vila Madalena. Rita tomava um conhaque espanhol encorpado de aroma forte e fumava um charuto cubano, enquanto André tomava cerveja nacional e fumava um cigarro da Souza Cruz. Rita gostava de Al Jarreau e Dana Summer. André curtia Jorge Benjor e ouvia Maria Bethânia. Na fase rock em que ambos tinham vivido na adolescência, Rita gostava de Starship e Simple Minds. André gostava de Echo and the Bunnymen, Bauhaus e Silks. Giovanna gostava de Menudo e Dominó. Rita torceu o nariz quando André deixou em sua casa 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques, Incidente em Antares de Érico Veríssimo e Ensaio sobre Cegueira de José Saramago. Diferente de Giovanna, Rita estava empolgada com sua paixão por André, e por essa paixão faria qualquer coisa, até ler esses autores latinos. Leria, prometeu, mas devagar. Nenhum desses livros ia concorrer com um novo lançamento de Dan Brown que acabaram de comprar. Leia apenas a primeira página de 100 Anos de Solidão, disse André ao se despedir certa noite. Rita fez um bico e acenou com a cabeça. No dia seguinte, tinha abandonado Dan Brown e seguira a recomendação de André. Empolgado, o recebera aos pulos e comentários sobre a obra do escritor colombiano. Ao lembrar disso, André esboçou um breve sorriso e deu mais uma tragada no seu vício mortal. Mais uma semana
e Rita lera também José Saramago. Esquecera Dan Brown na estante. Pediu a André outro livro de Garcia Marques. Ele trouxe Crônica de uma Morte Anunciada. No sábado, quando chegou, percebeu na estante mais 3 livros do mesmo autor. Definitivamente, Rita se apaixonara pelo universo latino-americano de Gabo. Meses se passaram e, no entanto, ela nunca comentara nada sobre Veríssimo. André perguntou e ela respondeu: escritor brasileiro eu não gosto, não vou ler. André chacoalhou a cabeça e apenas repetiu a recomendação de ler a primeira página. Rita leu. No dia seguinte, Incidente em Antares estava aberto sobre a mesa quando ele chegou. 2 semanas depois, viu na estante Ana Terra. O contraste entre Giovanna e Rita, a primeira e a última, era muito forte. Enquanto Giovanna era pura e ignorava que era ignorante, Rita era inteligente e preconceituosa. Nunca lera Veríssimo porque ele era brasileiro. Quando leu, encheu a estante. André, que participava de sua roda de amigos, nunca viu citar nenhum dos autores que a tinha apresentado. Assistiu quieto quando certa vez ela criticara Jorge Amado. Nunca lera e o considerava vulgar, só pelo que sabia. Rita não fumava cigarro, só charuto casualmente e criticava o vício de André. Bebia somente conhaque e champanhe. Odiava cerveja, odiou também a lapa e cuspiu quando André lhe dera uma espécie de melzinho misturado com cachaça. Naquela noite, quando recebera de Rita suas coisas, olhou os livros. Estava lá novamente Grande Sertão Veredas, o mesmo que voltara lacrado da casa de Giovanna. Agora, já surrado pelo tempo, Rita também não lera. A Pedra do Rei, de Ariano Suassuna, e Os Sertões, de Euclides da Cunha. Virou-se para apertar o botão do elevador quando teve um impulso de voltar. Rita, ainda parada no portal, o contemplava. Passou-lhe de volta Dona Flor e seus 2 maridos e disse: este é seu. Leia. Jorge Amado era um gênio. Não há nada de vulgar em sua literatura. Nunca saberia se Rita lera ou não. A única coisa que sabia é que ela voltaria para Dan Brown. Pousou os olhos em 3 formiguinhas humanas, que lá embaixo na calçada da Paulista, felizes, se enchiam de cerveja e conversavam animados. Sentiu saudades de Giovanna. Talvez tenha sentido saudades de si mesmo na época em que a namorou. Entre a primeira e a última passaram várias. Se apaixonara por todas. Naquele momento tomava consciência que, embora tão diferentes, eram todas iguais. O grande problema é que eram outras pessoas. André não se sentia metade de nada e sabia que não havia outras metades perdidas circulando pelo mundo. Suas paixões duravam exatamente o tempo em que ele se dispunha a ceder, em se tornar complemento de um todo que não se encaixava. Com certeza, Giovanna, Rita, Flávia, Lena e todas as outras tentaram também se encaixar nesse tudo. Um quebra-cabeça de 2 peças que não se encaixavam. Perguntava se realmente o amor existia, se não teria sido inventado em um desses concílios de velhos. Sim, provavelmente existia. Camões estaria certo. Seria um solitário andar por entre as gentes. Seria o estar preso por vontade própria. Uma ligação a si mesmo, uma batalha contra a sua natureza. O amor é desumano. Com certeza, nos longos relacionamentos, que são apresentados como prova de que de fato o amor existe, provavelmente um abriu mão e o outro foi feliz. Na maioria, os 2 foram infelizes, sob a carapaça de uma mentira tênue. O que teria a ver o vigoroso contrabaixo que insistia em cantar a insônia dos amores pífios? O que seria da vida sem a perda das paixões? Um momento de maior encontro consigo mesmo, seja escutando passivamente os acordes de um baixo solitário ou ouvindo Betânia cantando ronda. O que seria dos poetas? O que seria dos romancistas? O que seria de Shakespeare? O que seria dos loucos? E principalmente, o que seria dos donos de boteco? Apagou a bituca de cigarro no cinzeiro, enquanto o instrumento disparava o último acorde. Um Fá sustenido, vigoroso, abalador, aquecedor. Um fundo musical para um cigarro tragado em homenagem a uma paixão passageira que acabara de ir embora. Uma canção para Rita que faria lembrar Ana,
puxaria Flávia, traria Lena, invocaria a lembrança de Patrícia e terminaria na estação de trem da Lapa, beijando Giovanna loucamente na boca. Esqueceu a inveja dos adolescentes no metrô Vila Mariana. Tivera também seus dias de beijos indecentes numa estação de trem. Disse um poeta que quem passou pela vida e não amou, não viveu. André escapara a esta regra. André vivera. Amara a única pessoa a quem podia amar sem medo de perder, sem ter que ceder. Amou a si mesmo. Que se dane, Camões. Melhor do que amar é beijar na boca. Concluíra antes de se deitar.